Joel capítulo 2, versículo de número 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Senhor Deus, fala ao meu coração, fala, Senhor, profundamente com o teu Espírito Santo, porque eu preciso agora da tua palavra iluminando o meu ser. Diga amém. Pode sentar-se. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém? Então, irmãos, essa profecia aqui de Joel capítulo 2, versículo 28, ela fala de dois tempos: o tempo do período da graça, onde lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo visitou aqueles que estavam reunidos em um mesmo lugar e receberam o Espírito Santo. Amém? Mas também fala em uma visão futurista do período, olha só, fala na visão futurista do período da tribulação, porque Jesus falou em Mateus 24, 29, em Marcos 13, 24 e 25, e Lucas 21, 25 e Apocalipse. João escreveu isso pela revelação de Cristo, lá em Apocalipse 6. Então nós sabemos que nesses tempos, tanto no período da graça, e aí vinculado ao período da igreja primitiva, lá atrás, há 2000 anos, o Espírito Santo, ele veio e ele encheu aqueles homens que ali estavam. Aí você diz: bispo, qual é a novidade, além do cumprimento da promessa? Irmãos, quando João Batista morreu, foi encerrado o período dos profetas, dos antigos profetas. E aí, Jesus traz uma nova aliança, e o mover profético, ele continua, para aqueles que são continuistas dentro da teologia. Existem aqueles que creem que foram cessados, foi cessada a profecia, né? Mas os continuistas creem que a profecia continua, e realmente continua, porque tanto o que Jesus falou em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, todas as palavras de Cristo, elas realmente aconteceram e estão por acontecer também. Também as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, as palavras que Paulo escreveu aos Tessalônicos, a Timóteo, e tudo que foi escrito por Pedro sobre o final dos tempos. Tudo isso foi descrito como realmente profecia apostólica. Então, claro e evidente que a presença do Espírito Santo era necessária, e ela se cumpre em Atos 2 de uma maneira diferente do passado, porque no Antigo Testamento o homem tinha porções do Espírito. Ele entrava e ele saía, ele entrava, agia e depois ele saía, no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos uma propositura diferente na ação do Espírito de Deus, porque no Antigo Testamento as pessoas, elas tinham, é diferente, vamos entender isso. Na dispensação do Espírito Santo, no período dessa dispensação, são 7 dispensações, e nesse período da dispensação do Espírito de Deus, há uma, digamos assim, uma atuação diferente para a igreja. E qual é a atuação diferente para a igreja? Diga a primeira coisa: no passado, na antiga aliança, os homens não tinham o Espírito de Deus, os homens não tinham. Na antiga aliança eles não tinham, eles recebiam momentaneamente e por porção. Diga por porção. Então, você vai lembrar de Moisés, quando Moisés, ele chorava, gemia, por causa de tantos israelenses, né? O povo de Israel era muito grande,
E aí ele tinha que pegar aquele povo hebreu lá, vamos chamar de hebreu porque era assim que eram chamados, todo o povo hebreu que estava ali, e tirar do Egito, e levar pelo deserto, e chegar à terra prometida. Isso deu um trabalho enorme. E em dado momento da vida de Moisés, ele disse: Senhor, a minha carne poderia alimentar tanta gente? E o Senhor vê o desespero de Moisés, pedindo até a morte, pedindo: Senhor, me tire, porque eu não aguento mais. E aí o Senhor vai e tira do espírito que está nele e distribui em 70 anciões para ajudá-lo. Amém? Então o que isso significa? Que a porção que estava nele foi dividida ali, foi tirado para ser porcionado em mais 70 pessoas que, recebendo a porção do Espírito, iriam trabalhar em conjunto com Moisés, ou seja, numa mesma visão, numa mesma unidade. Amém? Então por isso que era necessário que fosse tirado de Moisés e transmitido a 70 homens. Agora veja só, um dia Moisés estava dentro de uma tenda, e aí estava Josué também próximo a ele, e alguém chegou e disse: tem alguém profetizando aqui, tem alguém falando em nome do Senhor. E aí Josué disse: manda se calar, porque Moisés não vai aceitar isso. E Moisés ouviu e disse: peraí, calma aí, não, quisera eu que todo Israel profetizasse. Amém ou não amém? E o que Moisés está dizendo? Que se todo Israel tivesse a porção do Espírito, a vida dele seria muito mais tranquila, como líder, como pastor daquele rebanho enorme, né? Ele teria uma condição de vida bem melhor, porque todos andariam na mesma visão, no mesmo pensamento, falariam a mesma coisa. Por quê? Porque estariam orientados pelo mesmo Espírito. Amém ou não amém? Agora veja que no Novo Testamento a propositura da ação do Espírito de Deus é diferente. Lá eles recebiam em porções, só que no Novo Testamento nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. Olha que diferença. Enchei-vos do Espírito, não porção, mas ser cheio, é a plenitude do Espírito Santo. Amém? A segunda coisa é que no Antigo Testamento, como eu disse, era um tempo, entrava e saía, não é assim? Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos chamados para sermos habitação, diga habitação, permanente, templo e morada do Espírito de Deus. Então nós não somos, ele não entra e sai, mas ele entra e faz moradia. Amém? Terceira coisa é que no passado só um recebia o Espírito de Deus para agir em nome de Deus, para falar em nome de Deus. Lembre-se que no Antigo Testamento não tinha a Bíblia. Amém? Nem no Novo você vai ver a Bíblia assim como está na nossa mão. Eles estavam escrevendo as cartas, Paulo estava escrevendo as cartas, né? Mateus, todos eles estavam escrevendo as cartas. Mas na época de Jesus já tinha todo o compêndio antigo testamental. Eles já tinham todos os manuscritos dos profetas, tá? Tudo que havia sido escrito na época dos patriarcas, e tudo que o profeta Moisés escreveu, o Pentateuco todo, os 5 primeiros livros, tudo estava escrito. Agora, estava se escrevendo o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, no Antigo Testamento, como não tinha nada assim escrito que pudesse chegar ao povo, como tem cada um de nós uma Bíblia, não, eles não tinham como ver a palavra, ouvir a palavra do Senhor, a não ser que alguém fosse e levasse a palavra de Deus para eles. Esses eram chamados profetas, que eram orientadores. Diga orientador, porque ele falava em nome de Deus, ele recebia a revelação, a palavra, e levava a palavra e ensinava a vontade de Deus para os homens daquela época. No Novo Testamento existe uma democratização da ação do Espírito, porque já não é mais sobre um, mas sobre todos. Quando a Bíblia fala que o Senhor visitou a todos em Atos 2, e que a igreja estava crescendo em número, e todos agiam e pensavam da mesma maneira, era porque o Espírito Santo estava trazendo unidade. Amém? E diga assim: se o Espírito Santo está em mim e eu nele, ou seja, se ele age em mim, eu tenho unidade com o meu irmão que tem ele também. Eu tenho unidade com a minha igreja, com o meu ministério, com a minha liderança, porque o Espírito Santo ele é um só. Amém? Então veja aí, por favor, caminhe comigo lá no livro de Éfesos, tá? A carta de Paulo aos Éfesos, capítulo de número 4. Capítulo 4, versículo 1.
Podemos ler? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis, diga andeis, de modo digno da vocação a que foste chamado. Veja que Paulo escreve isso aos Éfesos, fala aos Coríntios também na ceia, que ninguém pode ser se não tiver digno diante do Senhor, discernindo o corpo de Cristo. E ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, diga do Espírito, no vínculo da paz. Então veja só, eu tenho que me esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quantos corpos? Muito bem. E um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor, e uma só o quê? Fé. E um só o quê? Batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém ou não amém? Agora, veja como ele fala de unidade da fé, falando de unidade do Senhor, que só um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ele fala também que há só um Espírito, um só corpo. Então não tem vários corpos, não tem vários Espíritos. A gente não pode estar vivendo preceitos diferentes uns dos outros, porque a ação do Espírito Santo é para trazer a unidade. Se eu não consigo me unir na minha vida cristã ao meu irmão, que faz parte do mesmo corpo, parece que na minha cabeça existe outro corpo. E a Bíblia diz que não há dois corpos, ou três, ou quatro, ou 10, mas há um só. Amém? Bispo, então por que tem uma variação enorme de igrejas e de ministérios? Não é uma boa pergunta? É porque existe muita confusão no meio da igreja. É porque existe muita desconstrução daquilo que é princípio e que é basilar, daquilo que foi feito para ser, e hoje as pessoas estão sendo desconectadas daquilo que é para ser. Como? Com falsos ensinos. Com falsos ensinos, as pessoas estão sendo instruídas de forma errônea a viverem como se pertencesse a um corpo diferente, e uns serem contrários aos outros por terem uma visão diferente. Verdade é que não deveríamos ter visões diferentes, não deveríamos ter caminhos diferentes, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não deveríamos pregar verdades diferentes ou meias verdades, como os sofistas fazem, porque só existe uma verdade, que é Cristo. E deveríamos almejar uma vida cristã que condizesse com a palavra, com o Espírito, com a sã doutrina, e não aquilo que todo mundo acha que tem que ser do jeito que quer que seja, porque Jesus disse: eu sou a vida. No entanto, na dissertação de Paulo aos Éfesos, aqui no 7, ele diz ainda: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? Pule aí para o versículo de número 11 e veja: e ele mesmo concedeu uns para o quê? Apóstolos, que quer dizer o quê? Mensageiros. Outros para profetas. Profeta aqui não é quem tem dom de profetizar, de profecia. Dom de profecia é uma coisa e ser profeta é outra. Quem é profeta ensina. Quem é profeta revela a vontade de Deus, ensinando, exortando, trazendo unidade do corpo. A função de profeta, que é uma visão, você vai ver aqui que são 5 coisas, porque é chamado, diga comigo, chamamento quíntuplo ministerial, tá? É o quíntuplo chamado ministerial, ou seja, são 5 coisas que são evidenciadas na questão ministerial. Uma delas é o apóstolo, que é o mensageiro. Outra é o profeta, que é aquele que ajuda a coordenar ensinando
as pessoas, direcionando as pessoas, seja com a palavra, seja com a revelação. Amém? Existe também, no terceiro aí, evangelistas, são os que saem nas ruas evangelizando. Existem também outros que são chamados pastores, quem pastoreia o rebanho. Amém? E existem outros que são chamados mestres, que são aqueles que ensinam, tá? São funções dentro do corpo, funções quíntuplas, que devem ser exercidas no ministério. Isso no ministério, não de forma individual, mas de uma maneira trazendo unidade. Essas 5 coisas têm que estar contextualizadas dentro da nossa visão ministerial. Amém? Então ninguém pode dizer, não, eu sou profeta, eu sou maior do que o pastor, eu sou pastor, eu sou maior do que o profeta, eu sou apóstolo, eu sou maior do que o pastor, eu sou evangelista, eu sou maior do que o profeta, e aí vai, porque não é assim que a banda toca. É uma visão quíntupla. Então é como se sem essas 5 coisas o ministério não ficasse de pé. Amém? E aqui ele diz assim, ó: com vistas, e essa é a propositura dessa visão quíntupla, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, todo o exercimento dessas 5 coisas que eu já falei aqui, é para que você seja aperfeiçoado e para que você desempenhe o serviço da obra de Deus. Diga, o serviço. Então tem gente que está na igreja, mas não exerce serviço nenhum. E a Bíblia diz que isso, que essa visão quíntupla é para que você seja aperfeiçoado e exerça, olha só, com bom desempenho o serviço da obra de Deus. Também para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para o crescimento do corpo. O corpo tem que crescer e não diminuir. Amém? Às vezes você canta aquela música que ele cresça, que eu, desapareça, assim? Mas não é para desaparecer da igreja não, viu? Fala para o irmão, ei, diz para ele, desaparece não, viu, irmão? Amém? Amém. É para ele crescer e você crescer com ele, porque imagina só, o irmão Rafael, por exemplo, né? Eu olho assim, irmão Rafael forte, assim, né? Mas imagina que o irmão Rafael, ele nasceu, né? Aquela cabecinha de bebezinho, né? Bem bonitinho, gudadá, aquela coisinha. Aí ele cresce, só a cabeça e o corpo, ó, fica mirradinho, bem fininho. Não dá? Como é que vai sustentar essa cabeça com o corpo de bebê? Não dá. Naquela época que era bebê dava, mas agora já não dá mais. Então o corpo tem que acompanhar o crescimento da cabeça, sim ou não? Então o chamamento da graça, na visão quíntupla, é para que você edifique, cresça, porque a visão do cabeça é crescimento, e o cabeça é Cristo. Então ninguém pode ficar mirrado, e tem muita gente que não percebeu que o aperfeiçoamento e que a visão do serviço na obra de Deus é para o crescimento do corpo, senão o corpo fica mirrado mesmo. E uma igreja, olha, que não cresce, uma igreja que não se desenvolve, um ministério que não sai do canto, é porque o corpo está mirrado, é porque o corpo está em desacordo com a cabeça. O que é uma pessoa paraplégica ou tetraplégica? Vamos pensar assim agora. É alguém que pensa, não pensa? Mas o corpo obedece? Não. Então quando você está na igreja e você diz, quem crê que Jesus é o cabeça? Levanta a mão bem alto. Assim quer dizer que você sabe com certeza, e assim quer dizer que você está na dúvida. Como é que você está? Com certeza? Então levanta bem alto. O irmão está sem certeza. Ah, agora teve certeza. Vamos lá. Então você crê que Jesus é o cabeça, e ele sendo cabeça, você é o quê? Corpo. Agora pergunto eu, você acabou de dizer que uma pessoa tetraplégica, a cabeça pensa, mas o corpo não. E aí como é que fica o corpo de um tetraplégico? Não fica mirradinho? Não vai afinando com o tempo, porque não tem exercitado o corpo? Quando não exercita, a musculatura vai contraindo, vai se perdendo, sim ou não? E a pessoa vai perdendo a elasticidade do corpo, vai perdendo aquela formação, né, muscular, vai mirrando. Isso é o fato, não é? Porque está paralisado o corpo. Então quando você sabe que Jesus é o cabeça, mas você não obedece Jesus, você fica igual aquele corpo mirrado. Você fica daquele jeito lá, porque você está paralisado.
E crente paralisado é aquele que só frequenta, só pisa nos átrios, mas não vive o preceito de quê? De desempenhar a obra, de aperfeiçoar-se pela palavra e de edificar o corpo. Amém? Engraçado que as pessoas que são marombeiras, né, vão para a academia, ficam horas e horas e horas e ficam se olhando no espelho e se admirando, né? E aí, você nunca percebeu não isso? Já, né? Agora imagine que nós deveríamos ter um encorpamento tão saudável, tão forte, que superasse a visão de um marombeiro, de um frequentador de academia. E Paulo fala que nós temos que exercitar a nossa fé. Então, se a gente só serve para sentar, qualquer paralítico, qualquer tetraplégico pode sentar, não pode? Pode, você coloca um tetraplégico sentado, ele fica lá. Mas eu pergunto, é isso que Deus quer, que você fique aí como águas paradas? Mirrando? Não, Deus quer que você exercite a sua fé, que você, olha só, levante e ande. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo vai o quê? Te iluminar, amém? E aqui ele diz assim, olha, ele não para de falar, Paulo é muito falador, e ele diz aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então você tem que trabalhar isso em você, para chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como o que, pessoal? Leia aí, versículo 14, meninos. Você não pode ser mais como menino, agitado de um lado para outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, o crescimento tem que ser em tudo, amém? E de quem todo o corpo bem ajustado, diga bem ajustado. Então como é que você tem que estar no corpo? De qualquer jeito? Do seu jeito? Não, do jeito dele. E você tem que estar bem ajustado. Estava falando com um pastor do nosso ministério, ele comprou um carro, era acho que um Honda Fit, e deu prego aí do motor. E eles tinham feito o motor do carro, antes dele comprar, tinham feito o motor do carro. Eu disse, meu amado, será que colocaram peças originais? Porque se há uma coisa que, eu não entendo muito de mecânica não, mas se há uma coisa que eu aprendi, é que não adianta fazer paliativos. Adianta trocar, você, não, eu vou trocar, essa peça é quase igual, é similar, olha, só é mais barata, mas ela é muito boa, vai prestar. Não vai. Não seja bobo, não economize dinheiro nessa hora. Se você está ajeitando, você tem que botar a peça original, sim ou não? É porque nunca vai, olha, não dá, irmão. Se você não botar, o carro nunca vai ser igual, vai? Não vai. Mas ele agora ele tem aí o motor, está meio chido, aí coloquei umas peças ali de um outro tipo de fabricação, mas olha, dizem que dá certo mesmo. O fulano de tal colocou lá no carro dele, até hoje está funcionando. Isso é mó bobagem, você ir pelo que aconteceu com o outro. A experiência, isso é chamado empirismo. Eu me guio pela experiência do outro, irmão. Eu tenho que ir pelo que está certo, eu tenho que ir pelo aquilo que é lei, por aquilo que está falado, por aquilo que está escrito, por aquilo que realmente foi determinado, e não por aquilo que alguém teve como experiência. Mal da igreja do século 21 é viver esse empirismo. Não, eu vivo da experiência de alguém disse que é bom, alguém tem tido essa experiência e tem dado certo, mas o que está acontecendo com ele, será que vai acontecer igual com você? Eu tenho certeza de que quando eu ajo pela palavra, a coisa dá certo. Entende? Porque aqui é o original, e o que qualquer homem disser, até um anjo descendo do céu falar que não está aqui, é maldito, não é de Deus, não deve ser aceito, vai dar problema, vai dar defeito. Mas é o bispo, é o apóstolo, é o semideus, é o não sei o que, é o santo dos santos e dos santos, que estão inventando tanto título hoje. Meu amado, esquece, chuta que é macumba. O que importa é o que a Bíblia está falando, e o que o Espírito Santo que está em você, que se você é casa permanente do Espírito, você não tem que ser guiado por homens, mas tem que ser guiado pelo Espírito e pela palavra. Quem está entendendo isso? Bispo, mas eu preciso ir lá na casa da irmã Joaninha, que ela tem revelação. Aí eu vou lá,
ela ora por mim. A mulher de Deus, aquele homem também, um homem de Deus, que vai lá, tudo que ele fala é batata, irmão. Isso era para viver lá atrás, na época do Antigo Testamento, porque lá atrás não tinha Bíblia, não tinha Espírito permanente, lá atrás não tinha a conjectura dessa democratização da ação do Espírito, lá atrás não tinha o enchimento do Espírito, era só porção. Então, se você for lá para trás, você tem que ir aí ficar nessa mendigância espiritual, indo de casa em casa para receber uma profecia e pegar uma liderança que não é bíblica, porque aquela pessoa que tem o dom de profecia não necessariamente é um profeta, porque um profeta tem que estar ligado ao ministério, totalmente contextualizado com o ministério, para que a ação do pastor, do apóstolo, do profeta, do evangelista e deixa eu ver o outro aqui, do mestre, esteja junta. Amém? Tem que estar tudo bem ajustado no corpo, senão não é corpo, senão está fora do corpo. Então, se você ainda está nessa mendigância espiritual, indo buscar a profecia de fulano e beltrano, você ainda não percebeu a nova aliança e a ação do Espírito na nova aliança, porque agora, veja só o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, veja aí, por favor, Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 e 2, por favor, posso ler? Diz assim: havendo Deus outrora, versículo 1, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Por quem? Pelos profetas. Está falando lá atrás do Antigo Testamento. Nesses últimos dias, quem crê que nós estamos nos últimos dias? Desde que Jesus veio, os dias são últimos. E por que são últimos dias? Você sabe? Porque Oséias profetizou no capítulo 6, verso 1 e 2, que 2 dias de desunião entre Deus e Israel haveria de acontecer, para que no terceiro dia houvesse unidade. Esses 2 dias, Pedro disse em 2 Pedro, que um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então esses últimos dias são 2 dias, chamado período da graça. Amém? Período da graça. Formação da igreja. Veja, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Então, nós estamos nos últimos dias e deveríamos estar ouvindo não dos profetas, mas do Filho. E o Filho fala e fala com a gente. Por isso que nós somos casa, se é que você o é, permanente do Espírito Santo, que te convence. Eu não tenho aqui o poder de chegar e convencer você para deixar de ser ímpio, para deixar de beber, deixar de fumar, deixar de prostituir, deixar de roubar, matar, de mentir, de enganar e etc. Não, nem de adulterar, nem de ser praticante da homossexualidade, ou mesmo deixar o lesbianismo, ou ainda deixar de ser efeminado, nada disso. Eu não tenho esse poder de persuasão. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito de Deus. Então, se você se deixar ser convencido, se você abrir a porta que ele bate, diz: eis que estou à porta batendo, se você inteirar-se da propositura do Evangelho da Graça, você vai perceber, de maneira inteligente, que o que ele quer fazer é uma metanoia, uma transformação de vida. Mas para ele realizar, você tem que ouvi-lo. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como foi no deserto. Israel endureceu o coração lá no deserto, mas a igreja não deve endurecer o coração. Tem que haver uma transformação? Tem que deixar a velha criatura para trás? Tem que nascer uma nova criatura? Olha, tudo isso tem, mas isso só acontece quando você entende de maneira racional, você percebe, e de uma forma renovada no seu entendimento, você está disposto a ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, verso 2, amém? Então não há como você ser casa permanente, ser cheio do Espírito Santo, não há como você viver a democratização da ação do Espírito na sua vida, se você não acordar e não viver o adorno da nova aliança, ou seja, fazer-se ser trabalhado, permitir-se ser
trabalhado, ser transformado. Há uma ação de Deus nesse lugar para isso. Mas veja, Deus usa evangelistas, profetas, apóstolos, pastores, mestres, para aperfeiçoar você, para você desempenhar o serviço e para você ser edificado como o corpo de Cristo. Agora, quem é o seu maior inimigo? Diga assim, o diabo, diga bem alto, o diabo. Mas não é não. Isso é o que a gente vai na mesma, que a gente quer botar a culpa em alguém, aí vai logo para o Satanás mesmo. Mas não é. O maior inimigo, o mais resiliente da coisa é você, o seu egocentrismo, é a sua visão do seu ego, o seu eu. Você que não quer deixar para trás a velha criatura, você não quer deixar para trás os pecados, você não quer deixar para trás as manias, a indiferença, a inconsistência, sabe, essa incoerência que você vive. Então, o que acontece? Se eu não quero deixar as coisas velhas para trás, eu nunca vou ver as coisas novas que tem na minha frente. Não vou ser aperfeiçoado, não vou ter crescimento, não vou ter edificação, não vou desempenhar serviço. Por isso que tem muita gente estagnada como um tetraplégico, mirrado mesmo. Irmão, vamos fazer a obra de Deus, irmão, vamos evangelizar, vamos para o culto, vamos para a igreja. Ah, eu não tenho força. Por que você não tem força para andar, evangelizar, pregar e fazer a obra do Senhor? Porque você está paralisado. O corpo não obedece o cabeça, então o corpo está doente. Quem entendeu isso? Agora, veja, quando você se deixa ser trabalhado, nessa profusão do dom de Deus, ou seja, na ação dele, acontecem coisas. Primeiro, claro, tudo começa quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, amém? Só que aceitar Jesus de boca e à frente não vai resolver o teu problema não. Mas por que, bispo? Porque o processo da salvação não é uma coisa só. O processo da salvação é algo que vai ser trabalhado em você para que você seja, como eu disse anteriormente, aperfeiçoado, desempenhe uma obra para o Senhor e seja edificado. Para isso acontecer, depois que você aceita Jesus, você tem que viver uma nova vida. Toda aceitação real traz a você a proposta de uma vida nova, amém? Então veja aí Romanos 6, versículo 4. Perdão, vou ler até um pouco antes, para dar mais. Vamos do 1 em diante. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Sim ou não? Não, né? De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, se você aceitou de boca, você vai continuar na prática normal. Mas se você aceitou de coração, de verdade, o que é que você vai fazer? Você vai entender que agora não é mais você, é Cristo que vive em você, você vai viver uma nova vida. Terceira coisa é um novo coração. Você vai viver um novo coração, você vai viver um novo espírito, você vai viver uma liberdade que te prende. Poxa, como é que é uma liberdade que me prende? É que Paulo disse assim: eu sou prisioneiro do Evangelho. Mas lá o mesmo Paulo fala sobre libertação. Interessante isso. E João também. João diz assim: olha, se o Filho vos libertar, então sereis verdadeiramente livres. Não é verdade? Então, como é que Cristo me liberta para eu ser preso? Ele te liberta da garra do diabo, das trevas, do pecado, da maldade, da ignomínia, da iniquidade, para você viver agora em novidade de vida, como um prisioneiro do Evangelho da graça em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou preso a uma base, a um alicerce, a uma rocha, eu estou preso a uma palavra que eu aceitei e não posso mais me indispor com ela, porque a partir de hoje já não sou eu, mas é ela que vive em mim. Essa palavra, esse verbo, esse logos está em mim, e eu não vou voltar à prática de outrora, porque eu sou prisioneiro do Evangelho.
É assim que é. Então você conhece a liberdade que te prende. E você pratica um serviço que é novo. Você antes tinha um dia a dia sim, mas agora o seu dia a dia muda, porque a prática do seu dia é totalmente influenciada pelo chamamento do Evangelho. Então você vai mudar o seu dia a dia, o espectro do seu dia, a aparência da sua vida, tudo vai mudando, e as pessoas que estão perto de você vão ficar pensando: mas o que aconteceu que você era assim, assado, e agora você é cozido e frito, agora é tudo diferente? O que está acontecendo? Está acontecendo que agora eu sou livre para ser como eu estou sendo, prisioneiro do Evangelho. Eu antes estava preso ao pecado, preso ao mal, indo para o inferno. Agora, graças a Deus que eu estou livre. E como eu quero ficar preso ao Evangelho, porque quem está preso ao Evangelho, de coração, e não sai de jeito nenhum de lá, vai subir para o céu. Amém? E aí você encara realmente uma vivência totalmente, diametralmente diferente do que outrora você vivia. Amém, pessoal? Essa ação é uma ação de um remido. Diga remido. Porque você entende que você é propriedade do Senhor. Segundo Paulo escreve em 1 Coríntios 6:20, nós somos, diga, propriedade do Senhor. Nós somos também primícias do Senhor. Apocalipse fala sobre as primícias do Senhor. Nós somos cooperadores do Senhor. Nós somos sacerdotes do Senhor, reino e sacerdócio. Nós somos reino do Senhor. Nós somos selados pelo Senhor. Nós somos instrumentos do Senhor. Nós somos destinados para a glória do Senhor. Isaías capítulo 11. Olha só, versículo 1 e 2. Do trono de Jessé sairá o quê? Um rebento, diga, rebento. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele está falando de Jesus, o Espírito do Senhor. E o que é o Espírito do Senhor? É um espírito de subserviência, de submissão. Se eu, nessa chamamento da graça, recebi o Espírito para ser continuar sendo, né, alvo da graça. Veja só, antes eles não tinham o Espírito, agora nós temos permanentemente em nós. Como é que o Espírito está permanentemente em mim e eu não sou submisso a Ele? Se eu acabei de dizer que eu sou prisioneiro do Evangelho, então um prisioneiro faz o que quer? Não, né? Então repousará sobre nós, como sobre Cristo, que diz: sede meus imitadores, o Espírito do Senhor, um espírito de submissão genuíno, que me faz me submeter à palavra, aos ditames da doutrina, sem essa coisa de relativizar, de subjetivizar. Não, é o que está escrito, é aquilo que está sendo ensinado e ponto final. Amém? Outro dia uma pessoa me perguntou assim: bispo, a minha vida é assim, assado, e o que é que o senhor acha? Estava toda desconjuntada a vida dela. E eu disse: olha, a senhora quer a resposta que te agrada ou a resposta que a Bíblia diz? Isso foi até ontem no programa de rádio. Aí ela diz: não, o que a Bíblia diz, eu tenho pedido a Deus a resposta. Eu disse: então, se você pediu, segura aí que vai vir agora. Só que eu abalei ela com a resposta da Bíblia. Porque ela ouviu de alguém, um pastor dela, que ela tinha que perseverar em oração no pecado. Sabe, a pessoa está no pecado, está vivendo fora do casamento, está vivendo fora daquilo que a Bíblia fala que tem que ser, tá? E aí, ou fornicação, ou adultério, ou prostituição, né? E às vezes a pessoa se acomoda com isso, principalmente se o outro diz: eu não quero casar, eu acho besteira, não precisa casar não, entendeu? A gente está junto, mora debaixo do mesmo teto, come do mesmo pirão, leva do mesmo cinturão, está tudo bem. Não, senhor, a Bíblia não diz isso, diz? Aí você chega no pastor e o pastor, ele não quer dizer para você que você está em prostituição, em adultério, em fornicação. Aí ele diz: irmão, continue em oração, continue perseverando, um dia você vai conquistar a sua bênção. Olha só, eu perguntei quanto tempo faz que a irmã está perseverando em oração. Ela disse 15 anos. Ai, chega, me deu uma coisa ruim na hora, hein? Eu disse 15 anos.
Se a senhora ler Hebreus 9, 27, diz que após a morte segue o quê? O juízo. E se a senhora tivesse morrido nesses 15 anos? O seu orientador espiritual mandou a senhora perseverar no pecado. E eu estou dizendo, saia do pecado. Ah, mas eu tenho 3 filhos com ele. Sai do pecado. Se tivesse 15, eu ia dizer sai do pecado. Se tivesse uma tropa, um exército, eu ia dizer sai do pecado, mulher. Por quê? Porque eu não posso ir contra a verdade, senão pela verdade, disse o apóstolo, amém? Nada eu posso contra a verdade. Oxe, absolutamente, pecado é pecado. Prostituição é prostituição, fornicação é fornicação, adultério é adultério, mentir é mentir. Ah, mas só uma mentirinha ou mentirona é mentira. A gente está no contexto espiritual que as pessoas estão relativizando e subjetivizando e dizendo, mas o senhor entende, né, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, sabe, eu engano os outros, mas é de boa fé. Não existe engano de boa fé. Engano é engano, mentira é mentira. Soberba, arrogância, presunção, jactância é. Não adianta dizer que não é. E aí, quando você dá o conselho, a pessoa fica com a voz assim embargada, porque ela diz, puxa, eu nunca esperei ouvir isso. Eu disse, pois é, a senhora pediu a Deus a verdade, não foi? A senhora disse que Deus, Senhor, me dá a tua direção, e Deus dá e você não quer. Então você tem que querer a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pode não ser para você, mas para Ele é. Entendeu? Para você não é. Olha só, lá em 1 Reis fala de um profeta, que ouviu um profeta velho, voltou pelo caminho e morreu. Mas por que ele voltou pelo caminho tendo a palavra de Deus? Ele desprezou a palavra pela profecia de um profeta enganador, perdão. E aí você imagina uma coisa, ele morreu porque desprezou a palavra. Quantos crentes estão desprezando a palavra, essa doutrina, para ouvir a experiência de alguém? Então a palavra ela é absoluta para que eu não saia dela, amém? Aqui ele fala do Espírito do Senhor, fala do Espírito de sabedoria. Existe sabedoria sem temor? Não, né? Então sem temor, que é o princípio da sabedoria, você não tem sabedoria. Fala do entendimento. Como é que eu adquiro entendimento? Quando eu me renovo na palavra, no Espírito. O entendimento, Paulo fala em 1 Coríntios 2, que só entende as coisas espirituais quem é espiritual, senão vai viver boiando. O que mais? O espírito do conselho. Bispo, que espírito é esse, pelo amor de Deus? É o que o povo de hoje menos tem. Por quê? Porque o povo hoje é domingueiro. Quando vem? Hoje não veio, né? O povo é domingueiro, hein? Aí o que é que acontece? Espírito do conselho é o ajuntamento solene aqui, ó. Jeremias 23 diz assim: quem dentre eles esteve no meu conselho e viu e ouviu a minha palavra? Então o espírito do conselho você adquire quando vem à igreja e ouve a palavra. Não é aconselhamento pastoral, é conselho de Deus. Estamos aqui num conselho, diga amém. Você hoje está participando e recebendo o espírito do conselho. Mas se você estivesse em casa, como alguns desigrejados falam, né? O Deus de lá, o Deus de cá, eu posso ficar em casa, eu sou igreja fora da igreja, eu sou membro do corpo fora do corpo. Não existe isso. Tenho falado milhões de vezes, membro fora do corpo apodrece, não existe corpo fora do corpo, amém? Mas hoje as pessoas são resilientes a esse negócio, elas querem ser parte da igreja sem estar na igreja. Aí perdem o espírito do conselho, que só é adquirido quando você se reúne. Lá em Atos, o povo que recebeu o Espírito Santo estava reunido, amém? Então o Espírito do conselho, ele acontece com você quando você se reúne para ouvir a palavra de Deus. Ah, bispo, tem culto amanhã, segunda-feira, tem quarta, tem sexta? Tem sábado jovem? Tem domingo de manhã EBD? Tem domingo à noite? Tem. Ah, bispo, mas eu só posso domingo à noite, hein? Sabe o que é que você está fazendo? 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz: não extingais o Espírito. Você está extinguindo o Espírito do conselho, por exemplo, porque você quer um dia na semana recuperar uma coisa que você perdeu. Você não vai conseguir recuperar sã consciência
Você não vai conseguir recuperar a pureza, a santidade. Não vai poder ser regenerado se você só quer tomar banho uma vez por semana. Você passa 7 dias fedendo e toma banho uma vez por semana. Quem é que aguenta essa catinga, hein? Ah, eu digo quem? Quem está do teu lado todo dia sentindo o mau cheiro do teu pecado, né? Não estou falando do outro mau cheiro. Aí vocês se virem aí com o outro aí, compra sabão e tal. Eu estou falando desse mau cheiro do pecado que sobe ruim às narinas de Deus, né? Porque a pessoa que vive na contramão do Evangelho, ela tem práticas ruins, ela tem práticas ofensivas, ela tem práticas que destroem o contexto familiar. Então ela deixa de estar na igreja para receber o Espírito do Conselho e age de uma maneira carnal. E é isso que eu estou falando para você. Quem vem à igreja mais vezes tem muito mais perspectiva de vitória na área financeira, na área espiritual, na área emocional e principalmente na salvação do que aquele que só vem uma vez perdido no domingo. Entendeu como é? Cadê aquele alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Cadê aqueles crentes que gritam e choram para estar na casa de Deus, hein? Então ele fala o espírito de fortaleza. Quem já ouviu os crentes dizer, não, eu não vou todo dia porque eu não tenho força, eu não vou para a igreja porque eu estou sem força, eu não faço a obra porque eu estou sem força, não evangelizo porque eu não tenho força, tudo não tem força, não oro porque não tenho força, não leio Bíblia porque não tenho força. Querido, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, buscai e achareis. A força vem de quem? Do Senhor. Mas se você não buscar a força, você não vai conquistar. Então tem que ser uma busca constante. O que mais? O espírito do conhecimento. Irmão, como é que você vai ter conhecimento se você não busca? Não é? Profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. É uma riqueza conhecer o Senhor, mas você tem que cavar porque é profundo. E aí vem o temor do Senhor, que realmente, se você o tem, o espírito do temor, você se afasta radicalmente das coisas do mundo, das más amizades, de tudo que te corrompe, porque você tem temor do Senhor, tem o espírito do temor, amém? Esses 7 espíritos são realmente a manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação cétupla do Espírito Santo. Ele quer agir em você de 7 formas, mas você tem que abrir a porta para que ele haja. Você tem que se dedicar para ser aperfeiçoado, para crescer e para ser trabalhado como obra de Deus. Amém? Quem entendeu diz amém. Glória a Deus, fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração, fecha os teus olhos na presença do Senhor, porque de olhos abertos você vai olhar para o lado e para o outro, mas de olhos fechados você vai olhar só para si mesmo, né? Então olhe só para si mesmo agora. E olhando para si mesmo, a Bíblia diz, examine-se o homem, examine a si mesmo, para que não coma, não beba indignamente, porque quem come e bebe indignamente o faz para condenação. E o que é ser indigno é não discernir o corpo, é não discernir o que é ser corpo de Cristo. Você vai cear agora, já, mas como que você vai cear se você não tem dentro de você essa verdade do Senhor, do temor, da fortaleza, da sabedoria, do conhecimento, entendeu? Se você não é templo permanente do Espírito, se você não tem plenitude dele, se você não percebeu ainda a ação do Espírito Santo dentro de você, você ainda não se abriu para ela, então tem toda uma conjectura espiritual que você precisa entender, participar, para que você não seja indigno, amém? Nós temos falado sobre isso constantemente, porque queremos que você abra o seu entendimento, queremos que você perceba a vontade de Deus, tá? Eu volto a dizer, uma igreja que cresce, é uma igreja que é aperfeiçoada, que pratica a obra de Deus, e que ela realmente está sendo edificada em Cristo. Mas quando a igreja não cresce, quando as pessoas estão paralíticas ou tetraplégicas espiritualmente, quando elas não se expressam para Deus, quando para elas, tanto faz, isso é sinal de um corpo morto, de um corpo que não tem como reagir. E eu espero que você não esteja morto, e se estiver,
que agora você ressuscite em Cristo Jesus. Amém? Porque Ele não te chamou para ficar aí sentadão, não. Ele te chamou para ser realmente instrumento na obra dele. Quem hoje está aqui somente por estar, só pisando nos átrios, e precisa mudar esse aspecto da vida, porque Jesus está vindo e você continua na mesmice, nessa frieza, nessa indiferença, nessa inconstância, nessa insensatez, e nada disso vai te levar para o céu, nem vai te garantir a vida eterna, e muito menos você vai estar alegrando o coração de Deus. Você disse hoje que um prisioneiro não faz o que quer, faz aquilo que querem que ele faça. Jesus quer que você pregue o evangelho a toda criatura, faça discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você não está fazendo isso. Você está fazendo o que quer todo dia. Como é que você vai alcançar o Espírito da graça? Como é que você vai receber uma nova aliança nessa ceia? Como é que você vai ser participante como sacerdócio e reino santo de Deus, se você está omisso, se você está indiferente? Então hoje, irmão, não endureça seu coração como Israel endureceu no deserto, não. Venha até a frente, colocar sua vida no altar, ajustar como um corpo perfeito. Você tem que estar ajustado, irmão. Não se desajuste mais não. Essa coisa de você fazer do seu jeito é gambiarra, sabe? É gambiarra, é que nem um carro que bota a peça que não é a dele. Você tem que ser todo dia renovado no entendimento para colocar aquilo que é perfeito na sua vida. Amém? Aquilo que é santo. Ontem eu estava lá nos ungidos da madrugada e um cidadão lá disse assim: olha, agora não, para aceitar Jesus. Eu disse: espera aí, o senhor me disse que é inteligente, não é? Ele disse: eu sou muito inteligente, só sou analfabeto, mas sou inteligente. Eu disse: muito bem. E o senhor me disse que gosta de imitar o que é bom. Ele disse: gosto mesmo, e gosto de imitar e imito tudo que é bom. E eu perguntei: o que é que você acha de Jesus? Jesus é melhor do que tudo na vida, então você tem que ouvir o conselho dele, a ordem. Ele disse: qual é? Ele disse: sede meus imitadores. Se você gosta de imitar o que é bom e você diz que Jesus é o melhor de tudo, imite Jesus. Começa aceitando ele como Salvador agora e não depois. E aí ele foi e aceitou ontem, no meio daquela chuva. Lembra daquela chuvarada lá? Quem estava em casa e viu uma chuva torrencial ontem, levanta a mão. Quem viu? Levanta a mão bem alto. Assim você não viu, assim você viu. Viu mesmo? Sabe onde é que estava o seu bispo e alguns irmãos da igreja? No meio daquela chuva, pregando o evangelho, lá no centro da cidade. Enquanto você estava em casa, a gente estava lá. Imagina só, né? Ganhando almas. Muitas vezes você diz: eu não vou sair não por isso, eu não vou fazer não por aquilo. Mas a gente que está na obra, quem está na chuva é para quê? É para se molhar. Como é que você está na obra de Deus e não quer ter trabalho? Como é que você é prisioneiro do evangelho e só quer fazer o que quer? Olha como há uma incoerência, olha como há uma inconsistência nesse evangelho falso que muita gente vive, né? Olha como há uma inconstância. Não, eu quero fazer do meu jeito. Não tem como isso. Não tem como. O Espírito Santo, ele age hoje numa sincronia. Diga sincronia. Quer ver? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você fechou o olho? Abre o olho. Vamos lá, olha para mim. Eu vou olhar para lá, mas você olha para mim, hein? O que foi que eu fiz? Mexi o braço? Quem foi que mandou o braço se mexer? Cabeça. Quando a cabeça mandou o braço, mexeu rápido. Sabe o que é isso? Isso aí é uma sincronia. Instantaneamente meu braço mexe porque a minha cabeça ordena. Quem é o cabeça? Jesus. Ele está dando ordem a você e você vai procrastinar quanto tempo a ordem dele? Você aceitaria que seu braço só mexesse na hora que quisesse? Ou a sua perna? Ou o seu coração só batesse quando quisesse? Tem que haver uma sincronia, senão não há vida. Só há vida se houver essa visão da sincronia. É chamado, quando você é sincrono, ou seja, você age no mesmo tempo, tá? Então eu pergunto: você está agindo no mesmo tempo que o Senhor fala?
Quantas vezes Ele tem falado e você tem endurecido o coração? Você é um corpo, é membro de um corpo, mas você não age conforme a ordem e no tempo da ordem do cabeça. Quanto tempo faz que o Senhor falou para você ser uma nova criatura? Ser um ganhador de almas? Sim ou não, igreja? Levanta a mão. Olha só, o pastor de vocês é um bom pastor que está aqui me auxiliando, sim ou não? Quem ama esse pastor, levanta a mão. Ama mesmo? Mas sei não, hein, se você ama, porque ele adoece tanto, viu? Como é que ele adoece, bispo? Preocupação. Porque ele quer agradar o Senhor Deus, amém? Ele quer ganhar muitas almas. Quem entende isso? Aí às vezes eu chego, falo com ele, ele está assim, cabisbaixo, capiongo, e eu digo assim: o que foi, meu amado? Ele: bispo, eu estou assim um pouco preocupado, nervoso, e às vezes até com uma pressão um pouco alta, e é jovem ainda, né? Eu também tenho de vez em quando esses negócios aí, por causa de muitas preocupações, mas eu fico vendo que ele quer tanto ver vocês crescendo, com saúde espiritual, fazendo uma grande obra para o Senhor, mas a resistência é uma coisa incrível, né? Tem muita gente que recalcita, que resiste contra os aguilhões de Deus. Não resista mais não. Vai chegar uma época, se você não subir, que você vai chorar amargamente dizendo: por que eu não obedeci? Por que eu não fui sincrono com o meu pastor? Quando ele falava, eu devia estar lá obedecendo de forma sincrona, de forma rápida, ali uma resposta rápida, mas não, eu ficava lá, sabe, fazendo hora, ali, matando na unha, e isso eu achava que era bom para mim. Agora eu estou colhendo fruto. O pastor subiu e eu fiquei. Quem entende isso? É isso que pode acontecer. Por isso que essa visão de ser sincrono, de ter um sincronismo espiritual com Deus e com o Espírito, com a palavra, é uma resposta imediata. Papum, ele mandou, se obedece. Ele mandou, se obedece sincronicamente. Amém, pessoal? Vem aqui se você quer viver nessa sincronia espiritual com Deus, obedecendo instantaneamente a palavra e o Espírito Santo, não procrastinando decisões, não procrastinando a sua vida na frieza, na inconstância, mas com uma coerência tremenda, uma ligadura espiritual tremenda. Você vai dar respostas plausíveis, respostas sinceras, verdadeiras, constantes ao Senhor da glória. Amém? Procura.